A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 5, Batismo de Fogo, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Não queria me envolver nos acontecimentos daquela noite em Aretusa, continuou Yennefer, pálida e evidentemente nervosa. Queria levar Ciri e fugir de Thanedd, mas Tissaia me convenceu de que a presença de Ciri em Garstang seria um choque para muitos e que sua clarividência proferida durante o transe encerraria o conflito. Não estou jogando a culpa nela, pois eu pensava da mesma forma. Ambas erramos. No entanto, meu erro foi maior. Se tivesse deixado Ciri sob a custódia de Rita... O que aconteceu já não pode ser desfeito, interrompeu a Filipa. Qualquer pessoa pode cometer um erro, até Tissaia deveria. Quando foi a primeira vez que Tissaia viu Ciri? 3 dias antes do início do congresso, respondeu Margarita Le Antia. Em Gorsvalen. Foi também quando eu a conheci. E mal a vi, sabia logo que era uma criatura extraordinária. Excepcionalmente extraordinária, falou Ida Emian Aep Sivnei, que até então permanecera calada, pois concentrou-se nela a herança de um sangue extraordinário. Ren Ishaer, o sangue antigo, o material genético que predestina as extraordinárias habilidades e ao grande papel que ela há de desempenhar, que precisa desempenhar. Só porque é isso que dizem os mitos, as lendas e as profecias dos elfos? Perguntou Sabrina Glevsig com ironia. Toda essa história, desde o início, me cheirava a lendas e fantasias. Agora já não tenho dúvida. Estimadas senhoras, para variar, proponho nos ocuparmos de algo sério, racional e real. Estimo sua racionalidade frugal, que é a fonte e a força da grande superioridade de sua raça. Ida Emian sorriu ligeiramente. No entanto, aqui, entre pessoas capazes de usar poderes que nem sempre se submetem à análise racional ou a explicações, considero um tanto inadequado o menosprezo pelas profecias dos elfos. Nossa raça não é tão racional, e não é da racionalidade que retira sua força. Mesmo assim, existe há dezenas de milhares de anos. O material genético conhecido como sangue antigo, do qual estamos falando, mostrou-se um pouco menos resistente, observou Sheala de Tancarville. Até as lendas e profecias élficas, que não menosprezo, consideram o sangue antigo completamente extinto, inexistente. Não é verdade, senhora Ida? Não há mais sangue antigo no mundo. A última em cujas veias ele correu foi Lara Dorren Aep Siadal. Todas conhecemos a lenda sobre Lara Dorren e Cregenandelod. Nem todas, falou Assir Var Anahid pela primeira vez. Meus estudos de sua mitologia foram pouco detalhados e não conheço essa lenda. Não é uma lenda, disse Filipa Eilhart. É uma história que realmente aconteceu. Está aqui conosco alguém que conhece muito bem a história de Lara e Cregenan e suas consequências, que certamente vão ser de grande interesse para todas. Por favor, conte-nos, Francesca. Pelo que você fala, a rainha dos elfos sorriu,
Parece que conhece a história tão bem quanto eu. Não nego. Mesmo assim, peço que você a conte. É para testar minha honestidade e lealdade perante a loja? Enid Angleana acenou com a cabeça. Tudo bem. Peço que as senhoras fiquem à vontade, pois a história não será curta. A história de Lara e Cregennan é verdadeira, embora atualmente esteja tão cheia de acréscimos fantasiosos que ficou quase irreconhecível. Há também grandes diferenças entre a versão humana e a élfica da lenda, mas em ambas aparecem o chauvinismo e o ódio racial. Por isso eu vou retirar os elementos decorativos e me restringir a fatos reais. Então, Cregennan de Lod era feiticeiro, e Lara Dorren Siadal, maga élfica, Aen Saevern, a versada, uma das misteriosas, até para nós, elfos, portadoras de En-Ishaer, o sangue antigo. A amizade e depois o relacionamento amoroso dos dois foram inicialmente recebidos com alegria por ambas as raças. No entanto, logo apareceram inimigos decididamente contrários à ideia de juntar a magia humana com a élfica. Tanto entre os elfos como entre os humanos havia indivíduos que viam isso como traição. Havia também certos conflitos pessoais, até hoje não esclarecidos, ciúme e inveja. Em poucas palavras, Cregennan foi morto em consequência de uma intriga. Lara Dorren, caçada e perseguida, morreu definhando em algum lugar ermo ao dar à luz sua filha. A criança foi salva por um milagre e acolhida por Serro, rainha da Redânia. Ficou apavorada por causa do sortilégio lançado por Lara quando Serro lhe negou ajuda e a expulsou para o frio, intrometeu-se Keira Metz. Se não acolhesse a criança, pragas horrorosas cairiam sobre ela e toda a dinastia. Esses são exatamente os acréscimos fantasiosos que Francesca deixou de lado, interrompeu a Philippa Eilhart. Vamos nos concentrar nos fatos. O dom de profetizar dos versados do sangue antigo é fato, disse Ida Emean, erguendo os olhos para Philippa. E o tema sugestivo da profecia que se repete em todas as versões da lenda é instigante. Instigante hoje e antigamente, confirmou Francesca. Os boatos acerca do sortilégio de Lara não cessaram e foram lembrados depois de 17 anos, quando a menina acolhida por Serro, chamada Rhiannon, já havia se tornado uma moça de beleza maior que a beleza lendária de sua mãe. Rhiannon, devidamente preparada, carregava o título de princesa Redânia e despertava o interesse de muitas casas reais. Dentre os vários pretendentes, Rhiannon escolheu Goidemar, o jovem rei de Temeria. Faltou pouco para que os boatos sobre o sortilégio aniquilassem o casamento. No entanto, foi só depois de 3 anos de casados durante a rebelião de Falca que eles chegaram aos ouvidos do povo e causaram grande impacto. Fringila, que nunca ouvira nada sobre Falca, tampouco sobre a rebelião liderada por ela, levantou as sobrancelhas. Francesca o notou. Para os reinos do norte, explicou, foram acontecimentos trágicos e sangrentos que até hoje permanecem vivos na memória, mesmo depois de 100 anos. Em Nilfgaard, com o qual naquela época o norte não mantinha quase nenhum contato, a história é desconhecida. Por isso me permitam relembrar brevemente alguns fatos. Falca era filha de Vridank, rei da Redânia, do casamento que ele desfez quando viu a bela Serro, a mesma que depois acolheria a filha de Lara. Preservou-se um documento em que as causas do divórcio são apresentadas ampla e emaranhadamente, assim como um pequeno retrato,
e algumas informações da primeira esposa de Vridanka. Era uma nobre de Kovir, indubitavelmente meia-elfa, mas com predomínio de traços humanos. Tinha olhos de eremita louca, cabelos de ninfa e lábios de lagartixa. Em poucas palavras, a feiona foi mandada para Kovir com sua filha, então com 1 ano de idade, chamada Falka. E logo todos se esqueceram de ambas. Falka, interferiu Enid Gleana, ressurgiu à memória depois de 25 anos ao organizar uma rebelião e supostamente assassinar, com as próprias mãos, seu pai, Cerro e 2 de seus meios-irmãos. Inicialmente, a rebelião eclodiu como uma luta da filha primogênita pelo devido trono, apoiada por parte da nobreza de Temeria e Kovir, mas logo se transformou numa revolta de camponeses de grandes dimensões. Ambas as partes executavam atos cruéis e horrendos. A imagem de Falka que passou para as lendas foi a de um demônio sanguinário. Mas o provável é que simplesmente tenha perdido o controle sobre a situação e sobre os novos lemas inscritos nas bandeiras dos insurgentes. Morte aos reis, morte aos feiticeiros, morte aos sacerdotes, à nobreza, aos ricos e senhores, morte, enfim, a todos os vivos, pois era impossível tomar as rédeas de um povo embebedado de sangue. A rebelião começou a se espalhar para os outros países. Os historiadores nilfgaardianos escreveram sobre isso, interrompeu a Sabrina Glesvig, num evidente tom de sarcasmo. E as senhoras Assir e Vigo com certeza leram sobre o assunto. Resuma, Francesca. Passe para Rhiannon e os trigêmeos de Rothborg. Está bem. Rhiannon, filha de Lara Dorren, acolhida por Cerro, naquela época já esposa de Goidemar, rei da Temeria, foi capturada por acaso pelos rebeldes de Falka e presa no castelo de Rothborg. Estava grávida na época da captura. A defesa do castelo durou muito tempo ainda depois da extinção da revolta e da execução de Falka, mas, finalmente, Goidemar tomou de assalto e libertou a esposa com 3 crianças, 2 meninas que já andavam e um menino que começava a andar. Rhiannon enlouquecera. Goidemar, enraivecido, mandou que todos os prisioneiros fossem torturados e, com os fragmentos das confissões interrompidas por urros, conseguiu formar uma imagem clara. Falka, que herdara a beleza mais da avó elfa do que da mãe, espalhava sua graça entregando-se a todos os chefes militares, desde a nobreza até os líderes de bandoleiros e bandidos, assegurando-se de sua lealdade e fidelidade. Enfim, ficou grávida e deu à luz exatamente na mesma hora em que nasciam os gêmeos de Rhiannon, presa em Rothborg. Falka ordenou que seu bebê fosse deixado junto dos filhos de Rhiannon. Teria dito que apenas as rainhas eram dignas de serem amas de seus bastardos e que era esse o destino de todas as fêmeas coroadas segundo a nova ordem que ela, Falka, determinaria depois de sua vitória. Francesca fez uma pausa e então continuou. O problema era que ninguém, inclusive Rhiannon, sabia qual dos 3 era o filho de Falka. Supunha-se com grande probabilidade que era uma das meninas, pois, hipoteticamente, Rhiannon dera à luz uma menina e um menino. Repito, hipoteticamente, pois, apesar das declarações presunçosas de Falka, as crianças eram alimentadas por amas comuns, camponesas. Rhiannon, depois de ser curada da loucura, não se lembrava de nada. Claro, dera à luz. Claro, às vezes levavam os trigêmeos até sua cama
e os mostravam a ela. Nada além disso. Foi então que chamaram os feiticeiros para examinar as 3 crianças e determinar quem era quem. Goidemar estava tão furioso que, assim que se descobrisse quem era o filho bastardo de Falca, mandaria executar publicamente a criança. Não poderíamos admitir isso. Depois que se extinguiu a rebelião, os participantes presos foram massacrados. No entanto, tais atos nunca foram revelados. Era necessário dar fim, de uma vez por todas, a um procedimento assim. Imaginem a execução de uma criança de menos de 2 anos. Seria um motivo para criar lendas. Já naquela época circulava o boato de que a própria Falca nascera de um monstro em consequência do sortilégio de Lara Dorren, o que obviamente era uma invenção, pois Falca nascera antes de Lara conhecer Cregenã. Entretanto, ninguém estava disposto a contar os anos. Até na Academia de Oxenfurt, sorrateiramente, escreviam-se e publicavam-se panfletos e documentos ridículos. Mas, voltando aos exames que Goidemar ordenou que nós fizéssemos, nós? Yennefer levantou a cabeça. Quem eram? Tissaia de Vries, Augusta Wagner, Letícia Chabourneau e Ren Gedendaif, respondeu Francesca calmamente. Eu aderi a esse grupo mais tarde. Era uma feiticeira novata, mas elfa de sangue puro. E meu pai, biológico, que me renunciou, era um versado. Eu tinha conhecimento do que era o gene do sangue antigo. E quando vocês examinaram Rhiannon e o rei, antes de examinar as crianças, encontraram esse gene nela, afirmou Sheala de Tancarville. Depois o encontraram também em 2 crianças. Isso possibilitou determinar quem era o filho bastardo de Falca, que não era portador do gene. Como vocês conseguiram salvar a criança da fúria do rei? De maneira muito simples, a elfa sorriu. Fingimos que não sabíamos. Explicamos ao rei que o assunto não era fácil, que precisávamos fazer mais exames, os quais demorariam algum tempo ainda. Muito tempo. Goidemar, um homem bom e nobre, esfriou a cabeça e não nos apressou. Os trigêmeos cresciam e corriam pelo palácio, despertando a alegria do casal real e de toda a corte. Seus nomes eram Amavet, Fiona e Adela. Os 3 eram muito parecidos, como 3 pardais. Obviamente as pessoas os examinavam com atenção e de vez em quando surgiam suspeitas, especialmente quando um deles aprontava. Um dia Fiona derramou todo o conteúdo do penico pela janela diretamente em cima do escudeiro Mor, que a chamou em voz alta de bastarda do diabo e foi destituído do cargo. Algum tempo depois, Amavet esfregou as escadas com gordura e uma dama, quando lhe estavam engessando a mão, gemeu algo sobre sangue maldito e foi expulsa da corte. Os desavergonhados de baixo escalão eram castigados com chicote e azorrague. Portanto, aprenderam a não soltar a língua. Até certo barão de uma família muito, muito antiga, que a dela acertou com uma flecha, enfiando-a em seu traseiro, limitou-se a "Não vamos vaguear falando sobre as travessuras das crianças", interrompeu a Filipa Eilhart. Quando finalmente contaram a verdade a Goidemar? Nunca. Ele não perguntava, e isso nos convinha. Mas vocês sabiam qual deles era o filho bastardo de Falca? Obviamente. Era a Adela. E não Fiona? Não. A Adela morreu de peste negra. Durante a epidemia, a bastarda do diabo de sangue maldito, filha da demoníaca Falca,
Ajudou os sacerdotes no hospital ao pé do castelo, contrariando os protestos do rei, e salvou crianças doentes. Logo, ela mesma contraiu a doença e morreu. Tinha 17 anos. Um ano depois, seu suposto irmão, Amavet, teve um caso amoroso com a condessa Anna Kameni e foi assassinado pelos bandidos contratados pelo marido traído. Naquele mesmo ano morreu Rhiannon, desesperançada e deprimida pela morte dos filhos que adorava. Foi então que Goidemar nos chamou novamente. O rei de Cintra, Corã, interessava-se pela última dos famosos trigêmeos, a princesa Fiona. Queria casá-la com seu filho, cujo nome era também Corã. Porém, conhecia os boatos que corriam e não queria casar seu filho com uma possível filha bastarda de Falca. Nós lhe asseguramos com toda a autoridade que Fiona era a filha legítima. Não sei se acreditou, mas os jovens gostaram um do outro e dessa maneira a filha de Rhiannon, tataravó de sua Ciri, foi coroada rainha de Cintra. Transmitindo para a dinastia dos Corãs o famoso gene que vocês continuavam traçando. Fiona, falou Enid Angleana com calma, não era a portadora do gene do sangue antigo, que já naquela época chamávamos de gene de Lara. Como assim? O portador do gene era Amavet, e nossa experiência ainda não acabara, pois Anna Kameni, pela qual o amante e o esposo perderam a vida, deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, ainda durante o luto após a morte dos dois. Indubitavelmente, Amavet era o pai, pois a menina era a portadora do gene. Seu nome era Muriel. Muriel, a bela infame? Sheala de Tancarville ficou surpresa. Só mais tarde, Francesca sorriu. No início era Muriel a amável. Realmente era uma criança dócil e graciosa. Quando fez 14 anos, já a chamavam de Muriel dos olhos de veludo. Muitos se afogaram nesses olhos. Por fim, arranjaram seu casamento com Robert, conde de Garramone. E o rapaz? Crispin não era portador do gene, então não nos interessava. Parece que morreu em alguma guerra, pois só esse assunto lhe importava. Espera aí, Sabrina sacudiu os cabelos bruscamente. Muriel, a bela infame, era mãe de Adália, conhecida como a vidente. Isso mesmo, confirmou Francesca. Adália era uma pessoa interessante, uma poderosa fonte, um ótimo material para a feiticeira. Infelizmente não quis ser uma. Preferiu se tornar rainha. E Eugênie? Perguntou a Sirivar Anarid. Ela era portadora? Interessante, mas não. Foi o que pensei. A Cir meneou a cabeça. O gene de Lara pode ser transmitido de maneira consistente apenas pela linha feminina. Se o portador for homem, o gene se perde na segunda geração ou, no máximo, na terceira. Mas depois ele se ativa, falou Philippa Eilhart. Adália, que não carregava o gene, era, no entanto, mãe de Calante, avó de Ciri, esta sim, portadora. A primeira depois de Rhiannon, disse Sheala de Tancarville repentinamente. Francesca, vocês cometeram um erro. Havia 2 genes. O autêntico, estava oculto, latente. Vocês o omitiram no caso de Fiona, confundidos pelo forte e nítido gene de Amavet. No entanto, Amavet não era portador do gene, mas de seu ativador. A senhora Ciri tem razão. No caso de Adália, o ativador transmitido pela linha masculina já era tão fraco
que vocês não o detectaram. A Dália era a filha primogênita de Muriel, e as seguintes, com certeza, não tinham um traço sequer do ativador. O gene latente de Fiona desapareceria em seus filhos do sexo masculino, no máximo na 3ª geração. Mas isso não aconteceu. E eu sei por quê. Droga! Sibilou Yennefer entre os dentes. Eu me perdi nessa selva de genética e genealogia, declarou Sabrina Glevsig. Francesca puxou a travessa com as frutas, estendeu a mão e murmurou um encanto. Peço desculpas por essa telecinesia banal. Sorrindo, fez com que uma maçã vermelha se erguesse no alto da mesa. Entretanto, com a levitação das frutas será mais fácil explicar tudo, inclusive o erro que cometemos. A maçã vermelha simboliza o gene de Lara, o sangue antigo. A maçã verde, o gene latente. A romã, o pseudogene, o ativador. Comecemos então. Rhiannon é indicada pela maçã vermelha, seu filho Amavet pela romã, a filha de Amavet, Muriel, a bela infame, e sua neta Dália, também pelas romãs, embora a última já quase em extinção. E esta é a segunda linha, Fiona, filha de Rhiannon, representada pela maçã verde. Seu filho Corbett, rei de Cintra, pela verde. O filho de Corbett e Ellen de Caedwen, Dagorad, pela verde. Como devem ter notado, nas 2 gerações seguintes, havia apenas descendentes do sexo masculino. Então o gene começou a se extinguir e já estava muito fraco. Contudo, embaixo temos uma romã e uma maçã verde. A Dália, princesa de Maribor, e Dagorad, rei de Cintra. E então, a filha dos 2, Calante, uma maçã vermelha, portadora do forte gene de Lara, ressurgido. O gene de Fiona, assentiu Margarita Loanti com a cabeça, encontrou-se com o ativador de Amavet por um casamento incestuoso. Ninguém notou o parentesco? Nenhum dos heraldistas ou cronistas reais se deu conta de um evidente incesto? Não era tão evidente. Anna Kamene não declarava que seus gêmeos eram bastardos, pois a família de seu esposo não concederia a ela e a seus filhos o brasão, os títulos e a herança. Os boatos surgiram e circulavam obstinadamente, e não apenas entre o povo. Era necessário procurar um marido para Calante, contaminada pelo incesto, no longínquo Ebeng, onde os boatos não chegaram. Acrescente a sua pirâmide mais 2 maçãs vermelhas, Enid, falou Margarita. Agora, de acordo com a correta observação da senhora Ciri, o renascido gene de Lara é transmitido sem obstáculos pela linha feminina. Sim, aí está a Paveta, filha de Calante, e a filha de Paveta, Cirila, neste momento a única herdeira do sangue antigo e portadora do gene de Lara. A única? Perguntou Sheala de Tancarville gravemente. Você está muito confiante, Enid. O que quer dizer com isso? De repente, Sheala se levantou, estendeu os dedos cheios de anéis em direção ao prato e fez com que as outras frutas levitassem também, destruindo o esquema de Francesca e transformando-o numa desordem multicolorida. Quero dizer isto, falou friamente, apontando para o caos formado pelas frutas. Estas são as possíveis combinações genéticas. E sabemos apenas o que vemos aqui, ou seja, nada. Seu erro vingou Francesca, causou uma avalanche de erros. O gene ressurgiu por acaso, 100 anos depois, e durante esse período
podem ter ocorrido acontecimentos sobre os quais não temos a menor ideia. Acontecimentos secretos, ocultados, abafados. Filhos antes do casamento, ilegítimos, adotados, até trocados. Incestos. Cruzamento de raças. O sangue dos ancestrais ressurgindo em gerações posteriores. Concluindo, há 100 anos vocês tinham o gene ao alcance das mãos ou até nas próprias mãos. No entanto, ele lhes escapou. Foi um erro, Enid, um tremendo erro. Demasiada espontaneidade, demasiados acidentes, pouco controle, pouca interferência na casualidade. Não lidávamos. Enid Angliana apertou os lábios, com coelhos que podiam ser fechados em gaiolas para acasalar. Fringila, seguindo o olhar de Tris Merigold, viu as mãos de Yennefer agarrando os braços esculpidos da cadeira. O que une Yennefer e Francesca nesse momento, pensou Tris fervorosamente, continuando a desviar o olhar da amiga, é o interesse, pois não dispensaram o acasalamento e a procriação. Sim, seus planos acerca de Ciri e do príncipe de Kovir, mesmo que pareçam impossíveis, são bastante reais. Elas já o fizeram. Colocavam no trono quem quisessem, planejavam matrimônios, criavam dinastias que lhes fossem convenientes. Para isso, usavam encantos afrodisíacos, elixires. Rainhas e princesas contraíam matrimônios estranhos, muitas vezes morganáticos, contra todos os planos, vontades e acordos. E depois aquelas que queriam, mas não deviam, dar à luz, eram tratadas com contraceptivos. Aquelas que não queriam, mas tinham a obrigação de ter filhos, recebiam um placebo de água com alcaçuz no lugar dos medicamentos prometidos. Daí as incríveis ligações. Calante, Pavetta e Ciri. Yennefer esteve envolvida nisso e agora se arrepende. E está certa. Droga, se Geralt souber. Esfinges, pensou Fringilla, esfinges esculpidas nos braços das cadeiras. Sim, esse é que deveria ser o símbolo e o brasão da loja. Sabedoria, mistério e silêncio. Elas são como esfinges. Conseguem aquilo que querem sem dificuldade. Para elas seria fácil casar Kovir com essa Ciri, já que tem força, conhecimento e os meios para fazê-lo. O colar de brilhantes no pescoço de Sabrina Glevsig vale o mesmo que todo o balanço de pagamentos do rochoso Caedwen coberto por florestas. Conseguiriam cumprir seus planos sem dificuldade. Mas há um obstáculo. Pensou Tris Merigold. Finalmente estão falando sobre aquilo que deveria ter sido mencionado em primeiro lugar, aquilo que vai esfriar e atenuar os ânimos. O fato de Ciri estar em Nilfgaard, sob o poder de Emhyr, muito longe dos planos traçados aqui. Não se pode negar, disse Filipa, que Emhyr procurava por Cirila havia muito tempo. Todos achavam que se tratava de um casamento político com Cintra com o objetivo de dominar um feudo que constitui a herança legal da garota. Contudo, não se pode descartar a possibilidade de que não se trate de política, mas da vontade de Emhyr de introduzir o gene do sangue antigo na linha imperial. Se Emhyr sabe o que nós sabemos, seu desejo pode ser que a profecia se realize em sua família e que a futura rainha do mundo nasça em Nilfgaard. Um esclarecimento, interrompeu a Sabrina Glevsig. Não é Emhyr que o deseja, e sim os feiticeiros nilfgaardianos.
Só eles é que poderiam ter rastreado o gene e conscientizado Emir acerca de sua importância. Queiram as senhoras de Nilfgaard aqui presentes confirmar isso e esclarecer seu papel nessa intriga. É curiosa, Fringilla não aguentou. Sua tendência de rastrear os traços de intrigas no longínquo Nilfgaard, enquanto os indícios mostram que se deveria procurar pelos conspiradores e traidores num entorno muito mais próximo das senhoras. É uma observação franca e acertada. Com um olhar crítico, Shiala de Tancarville silenciou Sabrina, que já se preparava para dar a resposta. Pelo que tudo indica, a informação sobre o sangue antigo vazou para Nilfgaard por nossa causa. Será que as senhoras se esqueceram de Vilgefortz? Eu não. Momentaneamente, uma chama de ódio se acendeu nos olhos negros de Sabrina. Eu não esqueci. Voltaremos a esse assunto. Os dentes de Keira Metz brilharam ameaçadoramente. Por enquanto não estamos tratando dele, mas do fato de que Ciri, esse sangue antigo tão importante para nós, está nas mãos de Emir var Enreis, o imperador de Nilfgaard. O imperador, declarou a Ciri com calma, dando uma olhadela em Fringilla, não tem nada em suas mãos. A garota presa em Darnholm não é portadora de nenhum gene extraordinário. É uma garota muito comum. Certamente não é Ciri de Cintra. Não é a garota procurada pelo imperador. Ele procurava a portadora do gene. Dispunha até dos cabelos dela. Eu os examinei e encontrei algo que não entendia. Agora, porém, já entendo. Então Ciri não está em Nilfgaard, murmurou Yennefer. Não está lá. Não está lá, repetiu Filipa Eilhart com seriedade. Emir foi enganado. Entregaram-lhe uma sósia. Eu sei disso desde ontem. Essa informação apenas confirma o fato de que nossa loja já está funcionando. Yennefer tinha grande dificuldade em controlar o tremor das mãos e dos lábios. Mantenha calma, dizia a si mesma. Mantenha calma. Não deixe a máscara cair. Espere pela melhor ocasião. Ouça. Recolha as informações. Esfinge. Seja como uma esfinge. Então foi Vilgefortz. Sabrina bateu na mesa com a mão. Não foi Emir, mas Vilgefortz, esse sedutor, galanteador cara de pau. Enganou Emir e nos enganou também. Yennefer acalmava-se respirando fundo. A Sirvar Anahid, a feiticeira de Nilfgaard, que claramente não se sentia à vontade no vestido apertado, falava sobre um jovem nobre nilfgaardiano. Yennefer sabia de quem se tratava e fechou os punhos instintivamente. O cavalheiro de Elmo Alado, o monstro dos devaneios de Ciri. Sentia que Francesca e Filipa a observavam. No entanto, Tris, cujo olhar ela procurava atrair, a evitava. Droga! Pensou Yennefer, fingindo com dificuldade uma expressão de indiferença. Onde eu me meti? E em que emboscada meti essa garota? Droga! Como vou conseguir encarar o bruxo? Então haverá uma ótima oportunidade, gritou Keira Metz exaltada, para recuperar Ciri e pegar Vilgefortz. Vamos ferrar o malandro! Mas antes de ferrá-lo, precisamos encontrar o esconderijo dele, ironizou Shiala de Tancarville, a feiticeira de Kovir com a qual Yennefer nunca simpatizara. Pois até agora ninguém o conseguiu, incluindo as senhoras sentadas a esta mesa,
que não pouparam tempo nem seus talentos extraordinários para achá-lo. Já foram localizados 2 dos inúmeros esconderijos de Vilgefortz, respondeu Philippe Eilhard com voz fria. Dijkstra está procurando intensamente os restantes. Eu não o menosprezaria. Às vezes, quando a magia falha, os espiões e confidentes funcionam. Um dos agentes que acompanhavam Dijkstra olhou para dentro da masmorra, deu um brusco passo para trás, encostou-se na parede e empalideceu. Parecia estar prestes a desmaiar. Dijkstra registrou na memória que tinha de transferir o sensível agente para o serviço burocrático, mas, quando olhou para dentro da cela, logo mudou de ideia. Seu estômago subiu até a garganta. No entanto, não podia passar por um vexame na frente de seus subalternos. Sem pressa, tirou um lenço perfumado do bolso, tapou o nariz e a boca com ele e debruçou-se sobre o cadáver jacente no chão de pedra. A barriga e o útero foram cortados, diagnosticou, esforçando-se para manter a calma e a frieza. Com muita precisão, pela mão de um cirurgião. Um feto foi extirpado do útero da garota. Estava viva quando fizeram isso e não aqui. Todos estão no mesmo estado? Lennep, estou falando com você. Não, o agente estremeceu e tirou os olhos do cadáver. O pescoço das outras foi quebrado com um garrote. Não estavam grávidas. Mas vamos fazer autópsia. Quantas no total foram encontradas? Além desta aqui, 4. Não foi possível identificar nenhuma delas. Mentira! Contestou Dijkstra, ainda tapando a boca e o nariz com o lenço. Eu já consegui identificar esta. É Jolie, a filha mais nova do conde Lanier, aquela que desapareceu há 1 ano sem deixar nenhum rastro. Vou dar uma olhada nas outras. O corpo de algumas foi parcialmente deformado pelas chamas, falou Lennep. Será difícil identificar. Além disso, senhor, achamos... Fale, pare de gaguejar. Naquele poço. O agente apontou para o fundo buraco no chão. Há ossos, muitos ossos. Não conseguimos retirá-los e examiná-los, mas aposto que todos são de mulheres jovens. Talvez, se pedirmos aos magos, eles possam reconhecê-las. Então, notificaríamos os pais que ainda estão à procura de suas filhas desaparecidas. De jeito nenhum! Dijkstra virou-se de forma brusca. O que foi achado aqui tem de ser mantido em segredo. Ninguém pode saber, especialmente os feiticeiros. Estou perdendo a confiança neles depois de ver isto. Lennep, os andares superiores foram inspecionados? Não foi encontrado nada que possa nos ajudar na investigação? Nada, senhor. Lennep abaixou a cabeça. Assim que recebemos a denúncia, viemos correndo até o castelo. Só que chegamos tarde demais. Tudo foi queimado por um fogo muito intenso, certamente mágico. Apenas aqui no subterrâneo o feitiço não funcionou tão bem. Não sei por quê. Eu sei. O fogo não foi aceso por Vilgefortz, mas por Rienzi ou outro factotum do feiticeiro. Vilgefortz não cometeria esse erro. Não nos deixaria nada além de muros esfumaçados. Sim, ele sabe que o fogo purifica e apaga os vestígios. Apaga, sim, resmungou Lennep. Nem há vestígios da presença desse Vilgefortz aqui. Então produzam-nos! Dijkstra afastou o lenço do rosto. Vocês querem que eu lhes ensine como se faz isso? Eu sei que Vilgefortz esteve aqui. No subterrâneo, além dos cadáveres, não se salvou nada? O que há ali, atrás daquelas portas de ferro? Permita-me, senhor. O agente tirou a tocha da mão do auxiliar. Eu vou lhe mostrar.
Não havia dúvida de que o fogo mágico, cujo objetivo era transformar tudo o que havia no subterrâneo em cinzas, começara exatamente lá, na grande sala atrás das portas de ferro. Um erro, no entanto, impediu que tal objetivo fosse alcançado. Mesmo assim, o incêndio fora intenso e brusco. As chamas carbonizaram as prateleiras que ocupavam uma das paredes, fizeram com que as vasilhas de vidro explodissem e derretessem, transformaram tudo numa massa fedorenta. As únicas coisas que permaneciam intactas na sala eram uma mesa com tampo de metal e 2 cadeiras de forma esquisita fixadas no chão. A forma das cadeiras era esquisita, mas não deixava dúvida acerca de seu propósito. Elas foram construídas de tal maneira... Lennep engoliu em seco apontando para as cadeiras e os suportes presos nelas. Para segurar as pernas escarranchadas, bem escarranchadas. Filho da puta! Rosnou Dijkstra entre os dentes. Filho da puta safado! No esgoto, sob a cadeira de madeira, continuou o agente com voz baixa, achamos vestígios de sangue, fezes e urina. A cadeira de aço é novinha em folha, parece que nunca foi usada. Não sei o que achar disso tudo. Mas eu sei, falou Dijkstra. A cadeira de aço foi preparada para alguém especial, alguém que Vilgefortz suspeitava possuir dons excepcionais. Não menosprezo Dijkstra, nem seu serviço secreto, disse Sheala de Tancarville. Sei que achar Vilgefortz é apenas questão de tempo. Pondo de lado as razões de vingança pessoal, que parecem interessar muito algumas das senhoras, permitam-me assinalar que não temos certeza se Ciri está com Vilgefortz. Se não está com Vilgefortz, então com quem está? Estava na ilha. Nenhuma de nós, pelo que sei, teleportou-a de lá. Ela não está com Dijkstra nem com nenhum dos reis, e seu corpo não foi encontrado na Torre da Gaivota. Torlara, falou Ida Emean devagar, escondia antigamente um portal muito forte. Vocês não consideram a possibilidade de a menina ter fugido por ele? Yennefer semicerrou os olhos, encravou as unhas nas esfinges dos braços da cadeira. Mantenha calma, pensou. Mantenha calma. Sentiu que Margarita observava, mas não ergueu a cabeça. Se Ciri entrou no teleportal de Torlara, afirmou a reitora de Aretusa com voz ligeiramente alterada, então receio que tenhamos de esquecer nossos planos, pois é possível que nunca mais vejamos Ciri. O portal na Torre da Gaivota estava danificado. Era letal. Sobre o que estamos falando aqui? Explodiu Sabrina. Para descobrir o teleportal na torre e poder vê-lo, é preciso usar magia de 4º grau. E para fazê-lo funcionar são necessárias habilidades de arquimago. Não tenho certeza se Vilgefortz seria capaz disso, quanto mais uma garota de 15 anos. Como podem considerar algo assim? Quem é essa menina para as senhoras? O que ela tem de tão especial? Será que é importante o que ela tem de especial, Sr. Bernhard? Stefan Skellen, conhecido como Coruja, agente do imperador Emir Var Enreis, espreguiçou-se. E se ela, por acaso, realmente o tem? Meu interesse é que ela nem exista e eu lhe pago 100 florins para isso. Se quiser, verifique o que ela tem, antes ou depois de matá-la. No entanto, aviso, leal e solenemente, que o preço não vai subir, mesmo que o senhor ache algo especial. E se eu a entregar viva? Também não.
O homem chamado Bonhart, de estatura enorme, embora ossudo à semelhança de um esqueleto, enrolou a ponta do bigode branco. Sua outra mão estava o tempo todo apoiada sobre a espada, como se quisesse esconder de Skellen o relevo da empunhadura. O senhor quer que eu traga a cabeça? Não. Coruja franziu o senho. Para que vou querer a cabeça? Para conservá-la em mel? Como prova? Acreditarei em sua palavra. O senhor é famoso, Sr. Bonhart. É conhecido por sua confiabilidade. Obrigado pelo reconhecimento. O caçador de recompensas sorriu e Skellen, apesar de estar com 20 homens armados na frente da taberna, ficou todo arrepiado ao ver o sorriso. Deveria ser sempre assim, mas é algo raro. Preciso mostrar a cabeça de todos os ratos aos senhores barões e aos senhores varnhagens. Caso contrário, não me pagam. Então, se o senhor não precisar da cabeça de Falca, não terá nada contra se eu a incluir no conjunto? Para conseguir outra recompensa? E sua ética profissional? Eu, excelentíssimo Sr. Skellen, Bonhart semicerrou os olhos. Não peço que me paguem pelo ato de assassinar, mas pelo serviço que presto ao matar. Nesse caso, prestarei um serviço ao senhor e aos varnhagens. Lógico, concordou Coruja. Faça do jeito que achar certo. Quando posso esperá-lo para receber o pagamento? Em pouco tempo. O que isso significa? Os ratos vão para a trilha dos bandidos? Estão pensando em passar o inverno nas montanhas. Eu vou cortar seu caminho. No máximo, daqui a 20 dias. Tem certeza quanto à sua rota? Estiveram nas redondezas de Fenaspra, onde assaltaram um comboio e 2 comerciantes. Perambularam pelos arredores de Tifi. Depois passaram por Druif à noite para dançar numa festa de camponeses. Finalmente chegaram a Loredo, onde essa Falca massacrou um homem de tal jeito que até hoje comentam sobre o assunto rangendo os dentes. Foi por isso que perguntei o que ela tem. Talvez o mesmo que o senhor, ironizou Stefan Skellen. Não, perdoe-me. Acho que não é isso. O senhor não recebe dinheiro por matar, mas por prestar um serviço. Sr. Bonhart, o senhor é um verdadeiro artesão, um grande profissional. É um ofício como qualquer outro. Há trabalho para fazer. Pagam por ele e isso lhe permite sobreviver. Não é verdade? O caçador de recompensas fixou os olhos nele por um longo momento, até o sorriso na boca de Coruja finalmente desaparecer. É verdade, disse. É preciso sobreviver. Uns ganham com aquilo que sabem fazer, outros fazem o que têm de fazer. No entanto, eu tive uma sorte na vida como poucos artesãos têm, sem contar algumas putas. Pagam-me por aquilo que sincera e verdadeiramente amo. Yennefer recebeu com alegria, alívio e esperança o intervalo proposto por Filipa para lanchar e umedecer as gargantas ressecadas pela conversa. Mas logo viu que isso foi em vão. Filipa rapidamente puxou Margarita, que parecia querer falar com ela, para o outro canto da sala. Tris Merigold, que se aproximou dela, estava acompanhada de Francesca. A elfa controlava a conversa sem o mínimo embaraço. Mesmo assim, Yennefer notava inquietação nos olhos cor de cardo de Tris e tinha certeza de que até uma conversa sem testemunhas seria inútil pedir-lhe ajuda. Tris, sem dúvida, já estava entregue com toda a alma à loja.
e certamente sentia que a lealdade de Yennefer ainda oscilava. Triss tentava consolá-la, garantindo que Geralt estava seguro em Brokilon e que se recuperava graças aos cuidados das Dríades. Como sempre, quando falava de Geralt, seu rosto corava. Deve tê-la comido naquele dia, pensou Yennefer com malícia. Ela nunca tinha conseguido pessoas como ele e não o esqueceria tão rápido. Ainda bem. Aceitou as conclusões, dando de ombros num gesto que aparentemente demonstrava indiferença. Não ficou preocupada com o fato de Triss e Francesca não acreditarem em seu desinteresse. Desejava ficar sozinha e queria que elas o percebessem. Perceberam. Foi para uma das pontas do buffet e ocupou-se das ostras. Comia com cuidado, pois ainda sentia dores em consequência da compressão. Tinha medo de tomar vinho. Não sabia como reagiria. Yennefer virou-se. Fringilla Vigo sorriu ligeiramente, olhando para a faca curta que segurava na mão fechada. Vejo e sinto que você preferia me abrir a ostra. Trata-se ainda de inimizade? A loja, respondeu Yennefer friamente, requer lealdade mútua. A amizade não é obrigatória. Não é nem deveria ser. A feiticeira Nilfgaardiana olhou em volta da sala. A amizade ou se constrói como resultado de um processo duradouro, ou é espontânea. O mesmo vale para a inimizade. Yennefer abriu a ostra e engoliu o conteúdo junto com a água marinha. Às vezes você vê alguém por um segundo antes que a ceguem e já não gosta dessa pessoa. A inimizade é algo muito mais complicado. Fringilla semicerrou os olhos. Vamos dizer que um desconhecido, no topo de um monte, estraçalha um amigo seu diante de seus olhos. Você não consegue vê-lo e não o conhece, mas não gosta dele. Pode acontecer. Yennefer deu de ombros. O destino é imprevisível. O destino, falou Fringilla baixinho, é realmente imprevisível, como uma criança travessa. Às vezes os amigos viram de costas e os inimigos se revelam úteis. Pode-se, por exemplo, conversar com eles a sós. Ninguém procura interromper, atrapalhar, ouvir. Todos ficam pensando sobre o que esses dois inimigos podem estar conversando. Sobre nada importante, apenas coisas banais, alfinetando-se mutuamente de vez em quando. Sem dúvida, Yennefer acenou com a cabeça. Todos pensam assim. E estão absolutamente certos. Então será mais fácil. Fringilla não se intimidou. Nessas condições, levantaram uma questão importante e singular. E que questão seria essa? A questão da fuga que você está planejando. Yennefer quase cortou o dedo ao abrir a segunda ostra. Olhou discretamente ao redor, depois fitou a Nilfgaardiana por debaixo dos cílios. Fringilla Vigo deu um leve sorriso. Por favor, empreste-me a faca para eu abrir a ostra. Suas ostras são deliciosas. Lá no sul não é fácil consegui-las, especialmente agora, durante o bloqueio provocado pela guerra. O bloqueio é algo muito ruim, não é? Yennefer pigarreou baixinho. Eu notei. Fringilla engoliu a ostra e estendeu a mão para pegar outra. Sim. Filipa está olhando em nossa direção. A Ciri também. A Ciri deve temer por minha lealdade perante a loja. Uma lealdade ameaçada.
Ela está pronta para acreditar que vou me entregar ao sentimento de compaixão. O homem amado ferido. A garota que era como filha desapareceu e pode estar presa. Talvez esteja correndo risco de morte. Ou será que apenas está sendo usada como um peão num jogo burlador? Juro que eu não aguentaria. Fugiria daqui num instante. Por favor, pegue a faca. Chega de ostras, preciso manter a forma. O bloqueio, como você acabou de notar, sussurrou Yennefer, fitando os olhos verdes da feiticeira nilfgaardiana. É algo muito ruim. Até ardiloso. Não deixa que se faça aquilo que se quer fazer. Alguém só pode ultrapassar o bloqueio se tiver meios para fazê-lo. Eu não os tenho. Você está contando com a possibilidade de eu lhe dar as ferramentas? A nilfgaardiana mirou a concha rugosa da ostra que ainda segurava na mão. Não, isso está fora de questão. Eu sou leal à loja e a loja, é claro, não deseja que você se apresse para socorrer pessoas amadas. Além disso, Yennefer, sou sua inimiga. Como pode ter se esquecido disso? Pois é, como posso ter me esquecido? Se fosse minha amiga, falou Fringilla baixinho, eu lhe avisaria que não conseguiria quebrar o bloqueio, mesmo que tivesse os componentes para os encantos de teleportação. Uma operação desse tipo requer tempo e chama muita atenção. Seria um pouco melhor usar um atrativo discreto e espontâneo. Repito, um pouco melhor. Como você sabe muito bem, a teleportação por um atrativo improvisado é muito arriscada. Eu desaconselharia uma amiga a correr um risco tão grande. No entanto, nós não somos amigas. Fringilla virou a concha que segurava na mão e despejou um pouco de água marinha no tampo da mesa. E assim termina essa conversa banal, disse. A loja requer de nós apenas lealdade mútua. A amizade, felizmente, não é obrigatória. Ela se teleportou, declarou Francesca Findabair com frieza, sem expressar emoção alguma, quando sossegou a confusão provocada pelo desaparecimento de Yennefer. Não precisam se exaltar, minhas senhoras. Não podemos fazer nada agora. O erro foi meu. Suspeitava que sua estrela de obsidiana mascarava o eco dos encantos. Como ela conseguiu fazê-lo? Gritou Filipa. Poderia ter abafado o eco, isso não é difícil, mas como ela conseguiu abrir o portal? Monte Calvo tem um bloqueio. Nunca gostei dela. Sheala de Tancarville deu de ombros. Nunca aprovei seu estilo de vida. No entanto, nunca questionei suas habilidades. Ela vai revelar tudo, vociferou Sabrina Glevsig. Vai falar tudo sobre a loja. Vai diretamente para... Bobagem! Interrompeu a atriz Marigold com ânimo, olhando para Francesca e Daemian. Yennefer não nos trairá. Ela não fugiu daqui para nos trair. Tris tem razão, apoiou-a Margarita Leontier. Sei por que ela fugiu e quem quer resgatar. Eu vi Ciri e ela juntas e entendo tudo. E eu não entendo nada, gritou Sabrina, e a agitação ressurgiu. A Sirvar Anahid inclinou-se em direção à amiga. Não pergunto por que você o fez, sussurrou, nem como você o fez. Pergunto, para onde? Fringilla Vigo sorriu suavemente, acariciando com os dedos a cabeça esculpida da esfinge no braço da cadeira. E como você quer que eu saiba? Respondeu, também sussurrando. De que litoral são essas ostras?
O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.